Seja bem-vindo ao Entre Nós. Estamos na sala de ensaios do músico Pedro Caldeira Cabral, o nosso convidado de hoje. Vamos ficar a conhecer um pouco mais sobre a guitarra portuguesa. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada também por partilhar connosco, por nos dar a conhecer a sua coleção de guitarras, ainda que o tema que iniciou o programa hoje fosse tocado numa cítula medieval, que é este belíssimo instrumento, e passo já a dizer que foi construído pelas suas mãos. É isso? É verdade, é verdade. Esta coleção é fundamentalmente uma coleção de documentos que tem servido como base a um estudo muito aprofundado da guitarra portuguesa. A maior parte são guitarras portuguesas, são cerca de 60 guitarras portuguesas, mas evidentemente que os antepassados, portanto, a origem do instrumento me interessou e eu faço também não só a construção das réplicas, neste caso, como não existem originais, é uma réplica ficcionada, portanto é baseada na iconografia, não num instrumento original. Na iconografia que é dada a conhecer, portanto, o antepassado mais remoto da guitarra portuguesa será exatamente este. Exatamente não é? este. E é assim Chama-se que ele cítula surge. medieval. Exatamente. Cítula é o nome antigo da cítara. Este nome ainda se mantém em uso em português até ao século XVI, mas aparece fundamentalmente ligado às fontes da literatura galego-portuguesa, portanto, às cantigas de amigo, às cantigas de escárnio e maldizer, onde aparece com alguma frequência tanto o nome cítula como o aumentativo citulão, designando uma cítara maior. De qualquer forma, é interessante perceber que estes instrumentos não servem apenas também como estudo, mas eles fazem parte do meu trabalho de reconstituição musical e, portanto, eu uso-os em concerto, tal e qual como seria de se esperar, não é? Mas eu uso em concerto contextualizado, isto é, neste faço música medieval, no do Renascimento faço a música do Renascimento, no Barroco faço É um especialista em música antiga, também não descurando a música contemporânea, naturalmente, já fez muitos cursos de música contemporânea, mas... Bem, tenho sobretudo alguma produção da minha própria música, que é contemporânea. Claro, que é claro, ainda que tenha uma paixão inegável pela música antiga, confessa. Tenho. Esta minha paixão pela história levou-me a aprofundar estes aspectos todos ligados à música antiga, mas, como lhe digo, os instrumentos são, sobretudo, uma espécie de documentos sobre os quais eu faço um estudo exaustivo para poder depois fazer a reconstituição das práticas musicais, porque sem os instrumentos não é possível fazer esse estudo. Não é? Naturalmente, nem sequer é possível aumentar o repertório para esses mesmos instrumentos, que também é uma característica sua, não é? Bem, o repertório, no caso das cítulas, no caso das cítaras, é um repertório que nos chega por via escrita. Quer dizer, no caso da cítula não há um repertório específico para a cítula, mas nós sabemos que o repertório que chegou até nós, tanto no caso português, das cantigas de Dom Dinis, como nas cantigas do Martin Codax, galego, como nas cantigas do rei Dom Afonso X, sábio, avô materno do nosso rei Dom Dinis, e temos ali um espólio gigantesco. E depois temos também algum material que nos chega de outras fontes, de Itália, de França, da Provença, particularmente da produção gigantesca dos trovadores franceses que nos deixaram... Porque era um instrumento partilhado, portanto, é um instrumento comum europeu, em muitos países. Exatamente. É um instrumento europeu. Este é dos poucos instrumentos que não tem origem árabe, portanto, não nos foi legado pelos árabes. Embora, recentemente, há uma descoberta de há 2 anos que relaciona as origens mais remotas deste instrumento com os coptas do Egito no século I da nossa era. Portanto, os instrumentos mais antigos que sobreviveram datam exatamente dessa época e foram resgatados de túmulos coptas, portanto, do Egito. Agora, não há dúvida que a filiação é greco-romana e, portanto, é por via latina que ela nos chega e, na Idade Média, ressurge, como aliás acontece com muitos destes instrumentos, que, mercê da sua ligação com determinadas classes dominantes e produtoras de uma cultura escrita dominante também, acabam onde este instrumento se inscreve, naturalmente, à época. Instrumento escreve. É preciso percebermos que a música não está desligada das outras artes, nomeadamente da poesia. A música instrumental é uma criação
digamos assim, bastante mais tardia, do Renascimento. A música instrumental acontece na Idade Média, fundamentalmente como suporte da música vocal e, neste caso, da lírica profana, que é aquela que nos interessa particularmente. Há algumas características desta cítula que gostaria de destacar. Por exemplo, este instrumento, este apetrecho que tem um nome específico, vai dizer qual é, que se torna fundamental para a execução das músicas. Ligado com um sistema de crenças que existe na Idade Média, em que o som pertence ao sobrenatural e, portanto, necessita de uma mediação entre o homem e a própria produção do som. Existem toda uma série de crenças mágico-religiosas que nos atestam esta prática. Não sabia que essa crença estava subjacente à utilização, está subjacente à utilização deste mediador, que tem que ser de natureza animal e geralmente feito de uma pena. Pena essa que desejavelmente seria feita de uma pena de uma águia, uma pena de um pássaro, mas normalmente com uma os dias águia. de hoje se tornaria muito pouco seria criminoso caçar águias para... de animais protegidos e muito bem. E ainda bem. Mas, como alternativa, sugere-se a utilização de pena de ganso, que é aquela que eu tenho aqui, ou de um outro animal, de um peru. Que é uma recomendação que vem de um século já remoto. Já no século XVI. Já no século XVI há um tratado de Cítara que recomenda claramente a pena de ganso. Mas, pela minha própria experiência, isso também se utiliza e também dá resultado. Mas antes que eu me perca na questão do uso do plectrum, ele está na origem da técnica que ainda hoje utilizamos na guitarra portuguesa, uma técnica específica. Evidentemente que, para além das cítaras que sempre foram tocadas com o plectrum, e que deram origem no século XVI a inúmeras discussões, sobretudo em Itália, nas academias que debatiam a cultura grega e as práticas musicais gregas. Há muita discussão sobre se o plectrum devia ser flexível, se deveria ser rígido, como era supostamente nas cítaras gregas. Qual foi a sua convicção? Na medida em que foi o Pedro Caldeira Cabral que fez este plectrum. Este plectrum tem uma zona rígida de osso, um suporte, e uma zona flexível fornecida pela pena. E a pena encontra-se atada por uma linha à zona rígida. Portanto, eu estou convicto de que esta seria a verdadeira solução para tocar este instrumento. Evidentemente que estas reconstituições são conjeturais, são baseadas, por um lado, nos escritos, naquilo que chega até nós dos tratados, e são, por outro lado, baseadas na prática, no encontro que eu tenho feito com outras culturas, onde há ainda práticas instrumentais muito antigas. Este é um elemento de ligação que une desde a cítara medieval à cítara popular portuguesa que se utilizou até o século XIX. Não é? E o mundo humano e o mundo dos deuses também. Também. Um último reparo e uma última observação nesta cítula medieval, a introdução de um dragão. Isto porque se prende também com os dias de hoje, com a guitarra ainda, não é? Olha, é muito interessante que faça essa pergunta porque uma das coisas que vemos com muita frequência associado aos instrumentos são as cabeças esculpidas. Nomeadamente nas cítaras, o único exemplar existente, original, que está num museu britânico, que é um exemplar do século XIII, tem exatamente um dragão alado e este motivo vai ser retomado durante o Renascimento em inúmeros exemplares de cítaras que sobreviveram até nós e vai ser novamente utilizado em guitarras portuguesas já construídas no século XX, sobretudo nas primeiras décadas do século XX. O instrumento que se segue é a cítara. Exatamente. Digamos que este instrumento evoluiu, teve uma evolução lenta, teve um pico de utilização nos séculos XIII e XIV, depois há um desaparecimento ou uma popularização do instrumento, portanto, uma difusão a níveis mais populares, e ressurge no período do Renascimento, como uma espécie de reencontro da cultura europeia com os valores da cultura grega, e aí surge realmente a cítara. E vamos ouvir. Vamos ouvir.
Pedro Caldeira Cabral, ouvimos-lo na cítara. A cítara é referida em Portugal pela primeira vez em 1521. Podemos fazer então uma aproximação da guitarra portuguesa, uma aproximação muito estreita com a cítara? Portanto, há grandes semelhanças. Na minha opinião, de facto a origem direta da nossa guitarra portuguesa atual é a cítara do Renascimento. Já tinha, nessa altura, 12 cordas, distribuídas em 6 ordens, geralmente aos pares. Já tinha o mesmo tipo de funcionamento mecânico-acústico, quer dizer, o mesmo tipo de peças que mecanicamente agem sobre o sistema acústico para produzir o som. E já tinha, curiosamente, aquilo que seria a gênese da técnica moderna. Também tinha a afinação igual à que hoje utilizamos na guitarra portuguesa e que é uma afinação peculiar, única no quadro dos instrumentos de cordas europeus. Não é? Portanto, a seguir a este modelo de cítara do Renascimento, que teve algum sucesso e teve algum impacto nas nossas classes mais altas e, portanto, junto dos músicos que trabalhavam para as cortes portuguesas. Depois temos um período de esquecimento e temos temos um renovar do instrumento e da utilização nos finais do século XVII. Aí também de cariz mais popular. Numa certa fase, sim, mas há algumas associações com o mundo dos conventos, o mundo monástico, etc., etc., de práticas da cítara. Aliás, uma das notícias mais engraçadas é de uma cítara levada de Portugal para o Brasil em 1632 e que, enfim, supostamente terá sido construída em Portugal. Mas eu passaria aos exemplares que ilustram... Ao mais antigo, ao primeiro, em termos da antiguidade da sua coleção. Da minha coleção. Então vamos para 1776. Sim, é um salto entre o século XVI e o século XVIII, mas é curioso porque até hoje, apesar de não terem aparecido exemplares de instrumentos, aparece, por outro lado, a iconografia que nos ilustra as fases intermédias, não é? Com o célebre anjo de tocador de cítara do retábulo da morte de São Bernardo, que está no Mosteiro de Alcobaça. Nós temos um exemplar muito típico do que seria a cítara do século XVII, dos finais do século XVII. E, portanto, depois, no século XVIII, nós encontramos, por um lado, a cítara popular de Lisboa, cujo exemplar mais antigo está no Museu da Cidade e supõe-se que terá pertencido à fadista Severa. E logo a seguir, este exemplar que eu tenho na minha coleção, produzido em Lisboa por João Correia de Almeida em 1776, como já referiu, e depois um conjunto de exemplares que apresentam já as características estabilizadas daquilo que eu chamo a fase da autonomia da guitarra portuguesa. A guitarra portuguesa é uma das cítaras europeias e, portanto, teve algumas características próprias. Uma delas era o sistema de afinação, portanto, com as cravelhas estabelecidas num cravelhal em pá. Portanto, numa peça espatular, de forma espatular, que recebia as cravelhas por trás. Isso permitia modificar a tensão e a afinação, portanto, do instrumento. O número de cordas? 12 cordas, exatamente como na atual. Portanto, isso mantém-se característico da atual. Ora bem, é nesse período que surge, em Portugal, a guitarra inglesa, portanto, na segunda metade do século XVIII. E tem havido alguma confusão. E alguma tendência por parte também de alguns estudiosos da matéria de fazer crer que, ou de, pelo menos, simplificando a história, era muito fácil dizer este instrumento vem daquele instrumento. Mas, de facto, a coisa é mais complicada. Dizer que a guitarra portuguesa vem da guitarra inglesa. É errado dizer isso. A guitarra inglesa tinha e teve sempre 10 cordas e não 12 cordas. A guitarra inglesa teve uma afinação sempre diferente da nossa guitarra portuguesa, mas ela tem, de facto, um impacto grande em Portugal, junto da burguesia, e terá sido, digamos assim, o elemento que fez ressurgir o interesse sobre a cítara. Portanto, só se deve comparar aquilo que é comparável. E o que é comparável é a guitarra inglesa com a sua congénere portuguesa da mesma época. E aí verificamos claramente as diferenças. Podemos verificar até porque tem uma sonoridade muito peculiar, diferente. É verdade. Vamos comprovar isso? Vamos sim.
Esta é a sonoridade das guitarras construídas pelos ingleses à época. Bem, elas por acaso eram quase todas construídas pelos alemães, mas isto dava para outras conversas. Na verdade, nós chamámos guitarra inglesa e quem refere a primeira vez essa designação é precisamente no estudo do Silva Leite, publicado em 1795 no Porto, e que refere que as melhores guitarras vinham de Inglaterra. Isto levou a que se pensasse que as melhores guitarras portuguesas vinham de Inglaterra, o que era um erro. Na verdade, esta guitarra inglesa foi, sabe-se hoje, uma modificação da cítara europeia produzida pelos alemães e introduzida em Inglaterra pela dinastia de Hanover. Portanto, mas isto, como digo, era conversa que nunca mais acabava. Este saber enciclopédico, Pedro Caldeira Cabral, permita-me, está em si e está para o público que se sinta interessado, motivado por esta temática. Está publicado, é autor deste volume que tenho comigo desde o início da nossa conversa, A Guitarra Portuguesa, que publicou no Ediclube em 1999. Um trabalho de fogo, não é? Esse foi um trabalho de fogo que durou mais ou menos 20 anos a escrever e que acabou por vir a cair nessa coleção chamada Um Século de Fado, que é uma coleção de 7 volumes, no qual o meu é dedicado exclusivamente à guitarra portuguesa e na sua inserção no contexto das cítaras europeias. É também a primeira vez que eu tive a oportunidade de estabelecer a dimensão da guitarra portuguesa como símbolo identitário através da iconografia que surge sobretudo no século XIX e que se mantém no século XX e que se mantém ainda atual e que tem depois uma pequena antologia de obras musicais, digamos, de um repertório de concerto que começa na Idade Média e acaba com um jovem nascido em 1974. Muito bem. Esta iconografia que referiu da guitarra portuguesa tem algumas diferenças pequenas, se falarmos da guitarra de Lisboa, de Coimbra, do Porto. Em relação a isto, são algumas referências pequenas, breves também, peço-lhe, porque o tempo vai começando a fugir-nos. Não podíamos ter instrumentos sem termos violeiros. Os primeiros violeiros aparecem em Portugal no século XV. O primeiro regimento de violeiros aparece no século XVI. E, portanto, nós registamos um conjunto enorme de violeiros. E, evidentemente, que, para o caso da guitarra portuguesa, destacamos determinados nomes que se distinguiram pela qualidade dos instrumentos que fabricaram. No caso dos instrumentos do Porto, foi determinante a existência de um construtor chamado António Duarte, que fazia as guitarras que depois eram distribuídas sobretudo na região no Norte e na guitarra de Coimbra. Foi ele digamos, o criador da moderna guitarra de Coimbra, foi ele que lançou as bases desse instrumento. Depois temos em Lisboa, como figura maior, a figura de João Pedro Grácio Júnior, que, em conjunto com o Artur Paredes, redesenhou a guitarra e fez a guitarra atual de Coimbra, a guitarra que ainda hoje se usa em Coimbra. Ao mesmo tempo, esse João Pedro Grácio tinha uma relação privilegiada com o célebre Armandinho, Armando Freire, de seu nome, para o qual construiu em 1925 uma guitarra absolutamente extraordinária. E o Pedro Caldeira Cabral tem a felicidade de possuir nesta coleção. Só a história de como eu consegui essa guitarra dava um programa inteiro, portanto também não me vou erguer em detalhes. Mas seja como for, esse instrumento de características notáveis do ponto de vista da ornamentação foi realmente dedicado a um grande mestre da guitarra de Lisboa, do estilo de Lisboa, que influenciou todas as gerações seguintes, até à presente. Ainda hoje há, digamos, os continuadores do Armandinho que tocam num estilo particular. Evidentemente que nós vemos o panorama da guitarra portuguesa hoje a modificar-se. Nos últimos 10 anos, a guitarra portuguesa foi introduzida nos conservatórios. Portanto, quebrou-se uma tradição importante da transmissão direta ou da transmissão oral para uma transmissão escrita. Há uma nova geração de gente que muitas dessas pessoas têm formação universitária e, portanto, dedicam-se à guitarra portuguesa como complemento dos seus estudos, mas têm uma formação musical também já ela própria ligada à música erudita. E nestas novas gerações há verdadeiros expoentes, solistas, concertistas, alguns deles já com a carreira bastante firmada. E, portanto, este panorama modificou-se. Modificou-se também ao nível da construção, com o aparecimento nas novas gerações, um conjunto de construtores
que tem seguido, enfim, esta tradição de excelência do fabrico da guitarra, com materiais nobres, sempre um com apuro madeiras técnico. nobres. Sempre com madeiras nobres. Muito uso. Desde o século XVI que nós usamos madeiras tropicais. Isto é interessante que se saiba, não é? Há uma guitarra do século XVI construída em Lisboa por Belchior Dias, que usa já para as costas e as ilhargas, digamos assim, usa o pau santo, que é ainda hoje o material preferido nas guitarras de concerto. A par de outras madeiras, como o mogno das Honduras, por exemplo, entre muitas outras, que tornam um instrumento capaz de transformar os sons que são colocados pelas mãos de um virtuoso instrumentista em algo de sublime, não é? Transforma, porque talvez a capacidade do instrumentista aliada à do construtor do instrumento faça alguns desempenhos tornarem-se geniais, quem sabe? Eu penso que a grande surpresa da maior parte das pessoas que escutam a guitarra portuguesa pela primeira vez está na qualidade tímbrica do instrumento e no volume, portanto, na presença do instrumento. E, evidentemente, que utilizado em contextos diferentes, seja no acompanhamento do fado, seja como instrumento de concerto, ele dá respostas diferentes. Mas, em ambos os casos, o acolhimento é quase sempre positivo. Chegámos, portanto, Pedro Caldeira Cabral, ao seu instrumento, à guitarra portuguesa moderna, a um instrumento de concerto. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada por nos ter recebido nesta sala de ensaios. Foi uma conversa muitíssimo agradável. Muito obrigada. Muito obrigado. Agradeço naturalmente a si por nos ter acompanhado ao longo da emissão de hoje. Espero que tenha gostado deste programa. Ouça mais uma sonoridade a fechar o Entre Nós de hoje. Ficamos com o e-mail entrenos@univ-ab.pt. A equipa despede-se e conta consigo no próximo programa. Até lá, não deixe de ficar bem.